Alô, Fernando Belchior mais uma vez aqui com vocês para falar sobre marcenaria fina. Hoje dando continuidade à nossa série de vídeos da série Fernando Responde em resposta ao Ari Coppola, para falar da segunda fase da colagem de peças para formação de tampos, para formação de peças largas. No primeiro vídeo nós falamos sobre a usinagem do canal. Neste segundo vídeo nós vamos falar sobre alma, tá? Não aquela que sobe ou desce, mas essa aqui, tá? Que vai juntar as peças de madeira, sendo introduzida e colada dentro do rasgo. Perfeito? Muito bem. Então, para quem nunca viu, esta aqui é uma alma, na realidade um protótipo de alma, porque ela não está finalizada, certo? É só para começar o vídeo mostrando aproximadamente o que é uma alma acabada, certo? Muito bem. Para a gente falar da alma, vamos falar das características da alma. A primeira delas, material. De que material você vai fazer a alma? Se você tiver acesso a compensado de boa qualidade, o material ideal para você fazer alma é o compensado. Por quê? No compensado você tem colagem de lâminas de madeira com fibras trançadas, fibras que estão perpendiculares entre si. Isso confere a esse tipo de material uma grande resistência ao cisalhamento, à quebra dele nesse plano aqui, ó, onde a gente pode ter os esforços acontecendo por conta do trabalho das pranchas do tampo, certo? Isso se você conseguir encontrar compensado de boa qualidade, coisa meio difícil nos dias de hoje, certo? Digamos então que você não tem compensado de boa qualidade. De que material você vai fazer a alma? Se a madeira que você está usando no tampo é uma madeira que oferece boa colagem, tá? Como é o caso do nosso exemplo aqui, que a gente está usando uma madeira fraquinha, mas cola bem, que é a cacheta, você vai fazer a alma no mesmo material do tampo, certo? Agora, se você tem um tampo constituído de pranchas que são de madeira, que não dão uma boa colagem, exemplo, muiracatiara, itaúba, madeiras duras em geral, né? Das madeiras que eu consigo pensar, a única que cola bem sendo dura é o marfim, né? Muito bem, todas as outras madeiras duras, jatobá, tamarindo, essa família de madeiras duras, se você tem madeira dura, o ideal no tampo, o ideal é você fazer a alma usando uma madeira que dê boa colagem, certo? No caso, que madeiras seriam essas? O jequitibá é uma boa opção, o liptus, ou seja, o eucalipto urograndes é uma outra boa opção. Se você tem uma prancha não muito grande e não muito solicitada nesse movimento entre as peças componentes, você pode usar o cedro rosa, o frejó, são todas madeiras que colam muito bem. E se você tiver pranchas que são oleosas, especialmente nesses casos, como eu já citei, muiracatiara, itaúba, recomendo fortemente o uso da cola Titebond 3, tá? É a melhor cola que a gente conhece aqui pela nossa experiência, então, inclusive madeiras oleosas, ela cola muito bem, perfeito? Então, falamos do material. Segundo grupo de características em relação às almas, as dimensões, certo? Nós havíamos visto no vídeo anterior que a gente usina um canal que tem entre 1/4 e 1/5 da espessura do tampo. No nosso caso, nós temos um tampo de 40 milímetros de espessura. Nós usinamos aqui um canal de 8 milímetros, que corresponde a 1/5, porque é uma fresa que a gente tem aqui, certo? Então, 40 milímetros de espessura, aqui. 8 milímetros de canal, 8 para 40, 32. Portanto, nós temos 16 milímetros de um lado, 16 milímetros do outro. Com que largura você vai fazer a sua alma? Com o dobro desta aba que você tem aqui. Portanto, no nosso caso, se a aba tem 16 milímetros, nós vamos fazer uma alma com 32 milímetros. O nosso canal nós usinamos com 17 de cada lado, 17 para lá, 17 para cá, 34. Então, nós vamos deixar uma folga de 2 milímetros que, para almas dessa dimensão, é uma quantidade plenamente suficiente para a alma trabalhar, para ela expandir, caso assim ela deseje.
ok? Falamos da espessura, aliás, da largura da alma sobre a espessura. A espessura a gente vai obter no meio de usinagem que a gente for usar posteriormente, no caso vai ser o desengrosso, e vocês vão ver que existe um jeito de testar o ajuste da alma, certo? Quanto ela deve ser menor em relação ao rasgo, tá? Mas a gente vai fazer isso de uma forma não matemática precisa com instrumento de medição, mas sim com um teste rápido e simples de fazer. Perfeito? Muito bem. Última dimensão da peça. Falamos da largura, falamos da espessura, o comprimento. Como eu vou acertar a espessura da minha alma no desengrosso, tá? O desengrosso é uma máquina que apresenta um problema, que pode apresentar um problema durante a usinagem, que é o snap. Snap é aquela mordida que ele dá na ponta de entrada e na ponta de saída da peça. O snap afina a peça. E aí eu vou ter uma alma que é mais fina justamente na região mais complicada do tampo, que é a região aqui do final, certo? Onde eu mais preciso que a colagem esteja boa. Então, o que eu faço nesse caso? Eu vou usinar a minha peça com 100 milímetros a mais, porque o nosso snap aqui, ele dá por volta de 40, 50 milímetros. Então, eu usino isso a maior para depois cortar a peça, eliminando o snap, caso ele exista. Perfeito? Nós vamos começar, então, pela usinagem da alma, partindo de um blank, de uma prancha bruta. Perfeito? O que eu tenho que fazer para conseguir essa usinagem? E aí, eu vou preparar o nosso cenário aqui e pedir à nossa câmera Human que mostre os detalhes para que eu possa fazer a usinagem sem risco nenhum. Eu vou executar agora a primeira operação, só que antes de executá-la, eu gostaria de chamar a atenção para alguns aspectos de segurança, né? Vamos aproveitar o vídeo para falar sobre segurança, que é uma coisa sempre importante, né? Antes de falar desses aspectos de segurança, confessar que eu estava com saudade dessa vestimenta de Mickey Mouse ou Princesa Leia, dependendo do observador que assiste o vídeo, né? Vamos lá. Primeiro aspecto importante de segurança. Vou pedir para a nossa câmera Human dar um zoom aí nesse cavalete de altura regulável que eu coloquei aqui. Eu vou fazer esse corte sozinho e esse cavalete serve para me ajudar a amparar a peça quando eu estiver no final da usinagem, para eu não ter que dar uma aqui de incrível Hulk e ficar fazendo força para segurar a peça ao terminar o corte. Esse é o primeiro comentário sobre segurança. Segundo comentário sobre segurança. Eu vou cortar aqui uma tira com 10 milímetros aproximadamente de espessura, para que eu possa depois, no desengrosso, chegar aos meus 8 milímetros, né? Essa peça aqui é uma peça que já foi esquadrejada, né? Então, superfícies planas, as superfícies opostas são planas e são paralelas, as superfícies que são contíguas, que estão lado a lado, são ortogonais entre si, estão a 90 graus no esquadro, e aqui eu tenho uma boa referência para fazer o meu corte. Normalmente, quando a gente vai fazer um corte desse, a gente tende a botar a guia próxima aqui para cortar na espessura que eu quero, né? Quando eu não tenho que fazer isso de forma repetitiva, eu prefiro fazer assim, tá? Por quê? Para deixar o menor risco possível de eu estar tracionando a peça aqui, mesmo que com empurrador, perto da serra. Então eu jogo a peça para cá e aqui fica o restante do blank, o restante da prancha de madeira que eu estou usando, para reduzir o risco de eu me machucar. Perfeito? Então agora vamos fazer a usinagem. Muito bem, está aqui a peça para eu dar continuidade na execução da nossa alma. Agora a gente vai para o desengrosso. Agora a gente está no desengrosso e normalmente, ou pelo menos comigo
assim, instintivamente, eu venho para cá com vontade de fazer primeiro a usinagem da espessura para ver a alma entrando aqui, né? Isso não é certo. Primeiro a gente deve usinar a largura. Por quê? Às vezes você está trabalhando com almas pouco espessas e se você tenta usinar a largura com pouca espessura aqui, a peça ou não para de pé ou então ela é esmagada pelo mecanismo de tração do desengrosso, certo? Então, primeiro a gente pega a peça gordinha, mais gordinha, para levá-la até a largura que eu preciso. É o que eu vou fazer agora. Vou passar essa peça de pé para sair dessa largura em que ela está até a largura que eu preciso, que no caso é de 32 milímetros. Perfeito? Vamos fazer isso agora. Aqui eu vejo o sentido da fibra, apropriado. Muito bem, conforme mostrado pelo zoom dado pela nossa Camera Woman, eu atingi a largura de 32 milímetros, que é aquela que eu havia especificado para a alma. Eu vou agora cuidar da espessura. Para fazer a usinagem da espessura em peças com menos de 15 milímetros, o que nós fazemos aqui na marcenaria? Nós usamos uma plataforma de suporte para, entre outros motivos, afastar o risco de que, durante a usinagem, ao fazer um movimento involuntário e aproximar a mesa demais da faca, eu acabe danificando a máquina. Ao mesmo tempo, eu melhoro o processo de tração, de empurramento da peça pelo mecanismo de empurramento da máquina usando a plataforma. Então eu vou instalar uma plataforma agora para a gente poder fazer a nossa usinagem. Perfeito? Agora eu vou proceder à usinagem da alma na sua espessura para conseguir chegar na medida, ou melhor dizendo, no jeitão adequado da alma em relação ao rasgo que eu já usinei. Vamos fazer isso agora. Eu quis dar uma parada propositadamente no meio do processo para mostrar isso aqui. Aparentemente eu estou com um encaixe ótimo, né? A alma está coladinha às paredes do rasgo, maravilha, né? Só que este não é um bom encaixe. Por que esse não é um bom encaixe? Se eu fizer a montagem e a colagem dessa forma, primeiro, eu vou ter uma boa chance de não conseguir fazer a montagem, porque com um ajuste apertado como esse, na hora que eu colocar a cola, a peça vai expandir, porque ela vai absorver água, e eu vou ter uma dificuldade imensa para juntar essas duas peças.
Então esse é o primeiro problema. Segundo problema de um ajuste tão apertado quanto esse. Não tem espaço aqui para a cola estar presente entre as paredes do rasgo e as paredes da alma. Eu preciso de algum nível de espaço, de alguma folguinha, para que a cola faça o trabalho dela. Se eu instalar a alma dessa forma, passando a cola no rasgo, passando a cola na alma, para fazer a instalação, o que eu vou ter é um processo de raspagem da cola. A cola vai ser eliminada dessa junta e a junta vai perder muito da resistência dela, perfeito? Então, eu tenho que conseguir aqui um ajuste, de que forma? Um ajuste no qual eu consiga enfiar a alma todinha, sem precisar usar uma marreta para fazer isso, certo? Ao longo de todo o comprimento, certo? E que eu consiga pegar a alma e inclusive ter algum nível de movimento assim, tá? E ao mesmo tempo, na hora que eu viro a peça de cabeça para baixo, a alma não cai, certo? Então é uma folga controlada, tá? E é isso que eu vou fazer agora. Agora eu vou subir a mesa do desengrosso paulatinamente, vou tirar um pelinho de cada vez para conseguir que a peça fique com o ajuste que eu desejo e que eu vou mostrar para vocês como resultado, ok? Eu vou pedir agora para a nossa câmera mandar um zoom aqui em como ficou a interface entre a alma e o rasgo. Perfeito? Então, vocês veem que a folga é mínima, ela é suficiente para esse movimento, é suficiente para a alma não cair e, ao mesmo tempo, ela vai permitir que a cola faça o trabalho dela, certo? Muito bem. Então, estou com a espessura correta, estou com a largura correta, agora falta o comprimento. E o comprimento, no caso de um rasgo como esse, um rasgo interrompido, ele vai ser exatamente o comprimento entre o início e o fim do rasgo, certo? A gente vai cortar nesse comprimento. Só que isso só é possível porque quando a gente fez a usinagem do rasgo lá na tupia, a gente garantiu a precisão do início e do fim do rasgo, porque se eles estiverem desencontrados, eu vou perder o dobro do comprimento desse desencontro. Se eu tiver, por exemplo, 2 milímetros de desencontro entre o início e o fim do rasgo, eu vou perder 4 milímetros de comprimento útil de colagem da alma, porque esse comprimento aqui, o mesmo tanto que eu perco aqui, eu vou perder lá, certo? Então, é fundamental que o início e o fim do rasgo sejam absolutamente iguais, para que quando as peças forem montar, a gente não perca nada de comprimento útil da minha alma na colagem, ok? Então, vou ver aqui qual é esse comprimento. – 678 milímetros. E agora vou proceder ao corte da peça. Muito bem. Então, eu estou setando aqui o meu batente à distância de 678 milímetros da serra, tomados, como esse aqui é um disco com chanfro superior à esquerda e direita, eu estou pegando o dente mais à esquerda e colocando aqui em 678. Vou colocar um solado de sacrifício para garantir a qualidade do corte, apesar da serra não estar muito boa. Já vi aqui que a minha peça está com snap nessa ponta aqui. Passo o dedo aqui, eu sinto que tem um snap nessa ponta.
a outra ponta está íntegra, então eu vou jogar essa ponta aqui fora. Além da madeira de sacrifício por baixo, eu vou colocar uma outra madeira de sacrifício atrás, para garantir também a qualidade do meu corte, lembrando que tanto essa madeira quanto esta madeira tem que ter espessuras constantes para a gente obter o esquadro no corte. Vamos fazer esse corte agora. Ok? Corte feito, peça quase acabada. Muito bem, estou com a alma cortada, todo feliz, aí vou encaixar e descubro que ela não entra. Por que que ela não entra? Porque, como a gente fez a usinagem na tupia, a gente tem aqui, no início e o fim do rasgo, um arco de círculo dentro do canal, certo? Bem aqui. E aí o que que eu faço? Bem, tem duas abordagens e eu vou falar de uma e mostrar a outra. Eu vou falar da correta. A correta você pega um formão, pega algumas toneladas de paciência e vem aqui e vai comendo isso aqui até deixar no esquadro, certo? Adianto que é uma tarefinha um pouco trabalhosa, porque você vai cortar a fibra transversalmente com formão, certo? Então vai dar um trabalhinho, né? Muito bem. Se você não tem formão, ou se você não tem a paciência necessária para fazer esse processo aqui, você vai utilizar um outro método, que é esse que eu vou mostrar agora. Você vai descobrir aqui onde é que aquela rampinha começa. Então, você vem passando aqui uma ferramenta de medição, como esse metro. Na hora que começar a subir, você marca o ponto. Então, eu sei que é aqui. Muito bem. Aí você transfere para a alma esse ponto, risco uma transversal, pego o ponto médio, como aqui são 32 milímetros, eu vou tomar 16, certo? E aí você me pergunta para que isso? Para que todo esse processo? Pessoal, todo esse processo é para a gente usar um gabarito sofisticadíssimo, certo? Eu gostaria muito de dizer que esse gabarito foi desenvolvido em Harvard pelo Einstein, quando ele foi da Alemanha para os Estados Unidos na Segunda Guerra. Ele até teve vontade de fazer isso, mas ele falou, pô, vou deixar isso aqui para os meus amigos brasileiros inventarem, certo? E calhou do inventor desse sofisticadíssimo gabarito, ser um aluno nosso, seu Luiz. Seu Luiz, aquele abraço. E aqui está em primeira mão o sofisticadíssimo gabarito feito de caixa de papelão, certo? Que o seu Luiz bolou para a gente. O que é esse gabarito? Ele é simplesmente uma cópia do perfil da fresa que a gente usou para usinar o canal. Aí a gente chega aqui, onde o rasgo em arco de círculo começa até o centro da alma e a gente faz essa traçagem extremamente complexa, como vocês podem ver aqui, certo? Fazemos de um lado e fazemos do outro, ligando o ponto médio da peça até o início do arco de círculo. Fiz isso numa ponta, vou fazer a mesma coisa na outra, e aí vamos para a ferramenta de usinagem que eu vou escolher para fazer isso aqui. Aqui está a minha traçagem, e agora vou fazer a usinagem dessa encrenca aqui, comendo até eu chegar bem próximo da linha.
Terminamos o processo de usinagem lá na lixadeira de disco, para obter o nosso contorno. O que eu vou fazer agora? Lixa 100, eu vou matar esta quina aqui, para facilitar a entrada da alma no rasgo. Da mesma forma que eu fiz esse processo na alma, eu pego a lixa, coloco aqui dentro do canal e crio um leve chanfro para fora no canal para facilitar a entrada da alma. Uma peça. Muito bem. Eu juntei as duas pranchas, a gente tem aqui um degrau que deve ser resultante de algum problema durante a usinagem do rasgo, mas em relação ao fechamento, o fechamento está perfeito. Estou colocando aqui uma lanterna e vou pedir para a nossa camera woman mostrar que não existe folga entre as pranchas. A gente está com uma alma se encaixando perfeitamente no rasgo, da maneira apropriada para fazer a colagem, né? A alma não está impedindo que as pranchas se juntem, né? Então nós estamos com a situação ideal. Nós acabamos de cobrir aquilo que diz respeito à preparação de alma para uma usinagem interrompida de canal. Agora a gente tem que falar da usinagem em rasgo passante, como é que a gente vai tratar a alma nesse caso, ok? Vou pegar as peças e a gente volta já. Conforme eu havia dito, falta mostrar como é que a gente faz a preparação da alma para usinagem interrompida. Antes de mostrar como é que a gente faz isso, eu gostaria de mostrar o resultado desse tipo de uso de alma, né, através das peças de alguns de nossos alunos. Esse aqui é um tampo em cedro, está sendo feito pelo aluno Sérgio, que tem aula na terça-feira, nas terças-feiras de manhã. Vocês vejam aqui a qualidade da emenda, certo? Não fosse a diferença de cores, a gente não veria a emenda, perfeito? Aqui também, ó, a gente pode observar uma emenda bem feita, assim como nessa outra prancha. A nossa camera woman está mostrando aí o rasgo, certo? Um rasgo passante. No caso, a alma foi colocada até um determinado ponto, a alma principal, e vai ter aqui uma alma de fechamento que é encaixada, eu vou mostrar como, simplesmente para fazer o fechamento aqui do rasgo, né? Isso acontece aqui, aqui e aqui, certo? E vocês podem ver de novo aqui a qualidade da emenda perfeita, totalmente fechada, certo? Agora aqui um outro tampo em Jequitibá, feito pelo nosso aluno Renato Lourenço, que é de São Bento do Sapucaí. Vejam, aqui ó, a alma de fechamento, certo? E deem uma olhada aqui na emenda imperceptível entre as pranchas. A gente só consegue perceber quando tem diferença de coloração como aqui. Onde a gente tem semelhança de coloração como essas outras duas emendas, praticamente não se vê a emenda, não tem folga, não tem espaço. Certo?
E como é que a gente obtém o efeito mostrado? Internamente, o que a gente tem é isso aqui, ó. Nós temos a alma de ligação entre as peças, a alma efetiva, que é menor, vejam aqui, tá? Do que a profundidade combinada das duas peças. E aí nós temos aqui a alma de fechamento, que é colocada com as fibras transversais. E por que ela é colocada assim? Porque, como a gente sabe, no sentido do comprimento das fibras, a gente praticamente não tem variação dimensional, ou variação dimensional que vai oferecer ameaça para a junção das nossas peças. E aí a gente faz essa montagem aqui, ó. Certo? Então a gente escolhe uma outra espécie aqui de madeira para dar um charme, né? Fazer uma graça, como diz o grande mestre Milton Barbosa. Então, pessoal, é isso. Essa pequena aula sobre o uso de almas na emenda de rasgo e alma. E aí, no episódio seguinte, nós vamos falar de colagem de tampo. Nós vamos pegar essas peças e vamos fazer uma colagem e mostrar como é que ela deve ser feita. Ok? Então é isso. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, Fernando Belchior Marcenaria Fina no Facebook ou no YouTube, ou então, fernandoresponde@uol.com.br. E como eu sempre digo, vamos juntos?